Com a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilha, dos auditores Sérgio Valadares Fonseca e Tiago Cordeiro, e ainda da procuradora junto ao tribunal designado para a sessão, Célia Rosana Moro Cansu, declara aberto o horário regimental a 41ª sessão ordinária desta Câmara. Submeto à apreciação, para aprovação, a ata número 40, da sessão do dia 30 de outubro do próximo passado. Está em discussão. Votação. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta, comunicando desde já os sobrestamentos na DIJUR dos protocolos 64, 89, 59, 07 e 11, 82, 21, 10. E peço a inclusão em mesa do processo 73, 32, 07, 12, que é uma certidão liberatória. Com o deferimento, está aberta a palavra, conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento na diretoria jurídica dos processos 123, 58609, 462-93309, 540-071-10 e na diretoria de gestão de pessoas do processo 207-694-11. E ainda, senhor presidente, solicitar inclusão em mesa da certidão liberatória 580-031/12. Obrigado. Devidamente anotado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Também para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos. 158-720-2010, 552-63-12, 557-668-12, 560-146-12, 557-854-12, 566-004-12, 9858-12, 9033-12, 45914-12, 567-507-12, 523-801-12, 560-251-12 e 176-922-10. Devidamente anotado. Estando feitas as comunicações. Muito obrigado. Com a palavra o auditor Tiago. Também para anunciar sobre o estamento dos processos 70, 80, 62, 12, 70, 79, 96, 12, 68, 71, 03, 12, 72, 23, 91, 12, 71, 18, 70, 12, 56, 599, 97, 12, 542, 750, 12, 668, 230, 12, 585, 629, 12, 389, 773, 12, 616, 630, 12, 657, 638, 12, 666, 920, 12 e 23520, 12. Devidamente anotado. A palavra está livre. Não havendo manifestação, passo ao relato de minha pauta. A inicio pelo 72-3207-12, que pedi inclusão em mesa. Trata de solicitação de certidão liberatória da Fundação Hospitalar de Saúde de Cianorte. Inicialmente, há uma discussão com relação a processos de interesse da requerente desaprovados. No entanto, há uma manifestação do Ministério Público pelo deferimento da certidão, levando em consideração baixa dos acordos que a impediam. Eu acompanho a manifestação do Ministério Público e proponho o deferimento da certidão
pleiteada pela Fundação Hospitalar de Saúde de Cianorte. Está em discussão. Votação aprovado. Processo 13.93.91.03, Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná, interessado Loivo Roque Ritter, relativo ao exercício financeiro de 2002. Acompanha a instrução pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 24.12.18.03, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, interessado José Olegário Ribeiro Lopes, relativo ao exercício financeiro de 2002. Acompanha a instrução pela regularidade com ressalva, levando em consideração existir um déficit de 2,18, o que vem sendo aceito pelo tribunal. Então, propõe a regularidade com ressalva. Está em discussão, votação aprovada. Prestação de contas de transferência, 24.10.23.10, Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira, ADESOBRAS, interessado Manuel Cuca, Roberto Bedros Fernezlia. Houve citações para a regularização da prestação de contas, remanesceram irregularidades, como não encaminhamento de planilhas DAT 5, demonstrando a execução das receitas e despesas, não comprovação de despesas realizadas a título de taxas administrativas, declaração do município de Guaíra a respeito da correta utilização do saldo, falta de extratos bancários e falta de termo de cumprimento dos objetivos. Acompanha a instrução do processo pela irregularidade da prestação, recolhimento integral dos recursos, multa administrativa no valor de R$ 130,85 de responsabilidade do Sr. Roberto Bedros Fernezia, encaminhamento de cópias das principais peças ao Ministério Público, prazo de 30 dias para cumprimento. Em discussão, votação aprovada. 21.65.30.12, a Pai de Marmeleiro, interessado José Vilmar Sheito. Prestação de contas firmada entre a Associação e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de R$ 251.177,07. Conjugação de esforços entre a Secretaria e a entidade, visando a oferta de educação básica na modalidade de especial. Acompanha a instrução pela regularidade da prestação, inscrição do saldo de R$ 21.350,70 para prestação de contas por meio do sistema CIT, a partir de 1º de janeiro de 2012, nos termos da Resolução 28. Em discussão, votação aprovada. Aposentadorias, processo 3052-06/08, interessado Wanda Nair Walls. Aposentadoria por tempo de contribuição a ocupante de cargo de professora. Há uma discussão de que a interessada não completou os requisitos concessórios para a inativação, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição, que é a aposentadoria especial de professora. De acordo com a DIJUR, ao não se computar um determinado período como atividade em sala de aula, não se configura o período de 25 anos de trabalho necessários para esse tipo de aposentadoria. Ressalta que a servidora
conta com mais tempo do que o necessário para inativação por outras regras. No entanto, a sua idade, 51 anos, não permite a opção pela regra contida no parágrafo 5º do artigo 40. O Ministério Público também é pela negativa de registro. Nós acompanhamos a instrução pela negativa de registro, prazo de 30 dias para que o Paraná Previdência comprove o ato que revogou a inativação em comento, sob pena de responsabilização. Comprovação de ciência interessada da presente decisão, para querendo, tome medidas cabíveis. Em discussão. Votação aprovada. 36, 39 e 19, Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina, interessada Maria Regina Lima Bernardo, ocupando o cargo de professora. Após diligência, o órgão previdenciário não atendeu às determinações desta Corte para que fosse retificado o cálculo dos proventos de aposentadoria, uma vez que nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional 41, o fundamento constitucional para a concessão, o valor de Emenda Constitucional número 41, fundamento constitucional para a concessão, o valor deveria ser de R$ 1.694,19, e não R$ 2.554,77, como constou. Desta forma, acompanha a instrução do processo pela negativa de registro, prazo de 30 dias para que o município de Londrina, comprove a esta Corte o ato que revogou a inativação em comento, sob pena de responsabilização e sanções. Comprovação de ciência à interessada da presente decisão, para, querendo, tome medidas cabíveis. Em discussão, para discutir, a douta Procuradora. Eu só gostaria de ressaltar essa questão porque ela é interessante, envolve vários processos do município de Londrina, onde a gente tem atuado, e mostra uma forma de cálculo que realmente não comporta, né, uma previsão constitucional. As aposentadorias do município de Londrina, nessas situações de professores que têm uma jornada variável, é interessante, porque eles não têm, por exemplo, 20 horas, depende do exercício financeiro, depende do ano, eles fazem uma opção e eles podem prestar 20 horas, 30 horas semanais. Então, o que o município fez ao considerar a aposentadoria pelo artigo 6º, ele fez uma média das contribuições considerando essa jornada variável. Então, é uma discussão interessante que foi travada nos autos, em vários processos tem sido discutida, e tanto a DIJUR como o Ministério Público, na verdade, um parecer da minha lavra, nós fomos no sentido da impossibilidade, porque o artigo 6º prevê que seria com base a remuneração, com base na última remuneração do servidor. E a última remuneração, na verdade, não foi utilizada pelo município, que faz esse cálculo pela média. Então, ele faz um cálculo diferenciado, não tem amparo legal na legislação para esse tipo de cálculo. Então, é só no sentido de fazer esclarecer um pouco mais aos julgadores, né, que essa questão ela traz realmente um reflexo no município, né, porque tem várias aposentadorias que foram feitas nesses mesmos moldes, né, e não sei se já passou em plenário algum desses processos, mas se já tiver oportunidade de tramitar por essa Câmara, mas é interessante que fique bem discutida essa matéria, porque o município tem defendido a legalidade desse cálculo, né, com base em média, até objetivando aí a questão de justiça, colocar os servidores têm uma jornada variável e como contribuíram sobre esses valores, eles fazem essa média, mas não há amparo, né, na Constituição Federal, se tratando de aposentadoria com base no artigo 6º, você fazer um cálculo assim pela média. O que poderia era sair com o cálculo da média salarial nos fundamentos do artigo 40, mas daí, lógico, que não se tem a paridade, né?
Então, quando você quer sair com a paridade, você tem que sair com a última remuneração. O cálculo da última remuneração. Não se pode mesclar fundamentos jurídicos de dois, né, tanto do artigo 6º, que né, tem a paridade, quanto do artigo 40, que fala da média das contribuições, que daí não há a paridade. Né? Então, o que o município fez? Ele fez um cálculo da média salarial, aplica esta média, mas com base no artigo 6º. Então, conjuga normas que não podem ser conjugadas. Né? Tá certo. Só quis fazer esse esclarecimento a Vossas Excelências, porque, né, para ficar bem clara a posição e talvez até se discutir melhor isso, para que esse posicionamento do tribunal, que vai se dar nesses autos, seja, né, como referência para vários processos que estão tramitando na casa. Muito obrigada, senhor. A doutora procuradora esclareceu até melhor do que eu, mas, pelo menos de minha pauta, é o primeiro processo. Então, eu acompanhei a instrução até para que nós pudéssemos realmente abrir a discussão a nível de recurso e daí, claro, irá para o pleno, né, que fará o julgamento final, não é? Porque realmente o município ele não concorda, ele defende a sua tese. Né? Neste momento, nós optamos por acompanhar a instrução até para ampliar a discussão. Conselheiro Bonilha. Senhor presidente, eu ouvindo atentamente aqui, evidentemente acordando com o que sugere o Ministério Público e Vossa Excelência também acaba por ponderar, como esse é um caso que irá parametrizar outros do mesmo município, também é importante que se tenha, por parte da DCM ou da prestação de contas anual do município, saber se há um cálculo atuarial, né? Porque nós sabemos que hoje o regime de aposentadoria se pauta exclusivamente pelo regime contributivo, né? Então, não adianta nós ficarmos aqui, como muito bem disse a procuradora, se proíbe a combinação de regimes, né? O que se faz é isso, ao se optar pela média, você está combinando dois sistemas, o que é proibido legalmente, mas antes de tudo saber se há um cálculo atuarial na Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões do município de Londrina, recomendando alguma alteração normativa, porque na verdade tudo se reduz a um critério de sobrevivência do sistema, né? Então acho que isso vai acabar também sendo uma discussão interessante, como disse o presidente, para se ter por ocasião da discussão no pleno deste tribunal. Perfeito. Então está aprovado. Admissão de pessoal 2647-011, Universidade Estadual de Maringá. Interessados Décio Esperandil Júlio Santiago Prates Filho. E se refere a contratações temporárias de Maria Luísa da Silva Bomioto, cargo de professora assistente, e de Éder da Silva Novak, para o cargo também de professor assistente, efetivada via teste seletivo. A de jur, ela é pela negativa de registro, principalmente argumentando burla na regra do concurso público. Ela faz a opção pelo concurso público e não pelo teste seletivo. O Ministério Público também pensa dessa forma e sugere a negativa de registro. No meu voto, eu afirmo que, em que pese o posicionamento da instrução, diretoria jurídica e Ministério Público, e ainda considerando a tipicidade dos serviços prestados nos termos do Acordo 463/09, proponho o registro das contratações temporárias de Maria Luísa da Silva Bornioto, 7ª colocada, para o cargo de professora assistente na área de conhecimento, metodologia e técnica de pesquisa, e de Éder da Silva Novak, 3º colocado, para o cargo de professor assistente na área também de conhecimento, mas em História Econômica.
originadas do teste seletivo disciplinado pelo edital 7909 e efetivadas pela Universidade Estadual de Londrina. É a proposta? Em votação? Aprovado. Tenho a certidão liberatória 698500/12 da Fraternitas de Piraquara. A DEX é pelo deferimento, a DAT pelo deferimento, a DAT pelo deferimento, a DEX pelo indeferimento, em face da responsabilidade institucional remanescente em decisão materializada no acordo 414/08. Mesmo após a comprovação de recolhimento total dos recursos recebidos e a baixa da dívida junto à Cefa. O Ministério Público acompanha o mesmo entendimento. O relator tem entendimento divergente. Por motivos que destaca. Em primeiro plano, a decisão tratada, data de 2008, não podendo ser aplicada ao caso os termos da resolução número 2811. E também, após pesquisa a processos anteriores que trataram da mesma matéria, vislumbrei que a entidade obteve a certidão liberatória sem qualquer impedimento, em decisões 17611, 2212, 16812, acordo 146412 e acordo 221612, todos da primeira Câmara. Evidente que, por ocasião das referidas liberações à entidade, a entidade ainda estava sob a obrigação de comprovar os recolhimentos assumidos junto à Secretaria de Estado da Fazenda. Assim, é imprescindível que, após a quitação do débito, e vale lembrar que a entidade antecipou tal situação, a Diretoria de Execuções e o Ministério Público de Contas apontem a responsabilidade institucional, a qual não deixou de existir nas situações anteriores, como fator impeditivo para a concessão da certidão. Então, entendo que, havendo a quitação do débito, não há por que não fornecermos essa certidão. Assim, eu proponho o deferimento conforme solicitado. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas anual 2010-30-12, Câmara Municipal de Araputi, exercício financeiro de 2011, interessado Silvio Lara, acompanha a instrução do processo pela regularidade. Em discussão, votação aprovada. 2035-80-12, Fundo Municipal de Saúde de Curitiba, interessada Eliane Regina da Veiga Comatas, e se refere ao exercício de 2011. Acompanha a instrução do processo pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. 1568-52-11, do município de Alto Paraná, interessado Cláudio Golemba, e se refere ao exercício financeiro de 2010. Nestes casos, nesse processo e em outros que eu vou relatar, a instrução, tanto da DCM quanto do Ministério Público, é pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Embora o Ministério Público levante algumas questões e faz recomendações. Eu acato as recomendações do Ministério Público e vou propor nos processos que vou relatar a seguir desse, a emissão de parecer prévio pela regularidade das contas.
desse que eu já citei, 15685211, município de Alto Paraná, interessado Cláudio Golemba, exercício de 2010. O 20757011, município de Nova Londrina, interessado Dornelles José Chiodelli, relativo ao exercício financeiro de 2010. O 22365711, município de Guairaçá, interessado Janesley Amadeu, relativo ao exercício financeiro de 2010. O 22403311, município de São João do Caiuá, interessado Cláudio Pauca, relativo ao exercício financeiro de 2010. O 980712, município de Cruzeiro do Iguaçu, interessado Dilmar Turmina, relativo ao exercício financeiro de 2011. Então, todos esses, pela emissão de parecer prévio pela regularidade, com as recomendações determinadas pelo Ministério Público. Está em discussão determinações ou recomendações. Em votação, aprovado. Aprovados. 188026, do município de Barra do Jacaré, interessado Edmar de Freitas Albonete, prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2011, acompanha a instrução do processo pela emissão de parecer prévio propondo a regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. O 20958912, do município de Piabiru, interessado João Carlos Klein, relativo ao exercício financeiro de 2011. Pela emissão de parecer prévio, propondo a regularidade com ressalva das contas em face do atraso no encaminhamento da referida prestação. Está em discussão. Votação, aprovado. Minha pauta está esgotada. Eu agradeço a atenção de todos. E para o relato de sua pauta, passo a palavra ao auditor Caio Márcio Nogueira Soares. Ex-auditor e agora um belo conselheiro. Obrigado. Ilustre presidente, conselheiro Fernando. Estou brincando. Não, Fernando sem barbicha e sem brinco. Mas, prosseguindo, ilustre presidente, conselheiro Artagão de Matos Leão, caros componentes desta primeira Câmara. Eu inicio com um processo incluído hoje em mesa, uma certidão liberatória, 580.031.12, o município é de Centenário do Sul, e o interessado é Vera Alice Pazotti. A Diretoria de Contas Municipais pronunciou-se pelo deferimento. Ressaltou apenas que a emissão online está sujeita ao cumprimento da agenda de obrigações. A Diretoria de Análise de Transferência se posicionou favoravelmente. Apenas apontou a existência de processo cujo julgamento foi pela irregularidade. A Diretoria de Execuções informou, primeiro, que acerca do processo mencionado pela Diretoria de Análise de Transferência, a decisão não aplicou sanção institucional ao município e as contas não eram de responsabilidade do gestor atual, o que não se constitui em impedimento para a concessão da certidão. Segundo, que consta o registro de sanção aplicada ao gestor atual em outro processo de tomada de contas, cujo acordo 2148/10 foi atacado por improcedente, pedido de decisão e recebeu a interposição de recurso de revisão ainda não julgado. Sobre este apontamento, enfatiza a Diretoria de Execuções
que o assunto foi analisado por ocasião do pedido de certidão anterior, cujo acordo 1931/11, de lavra do ilustre conselheiro Ivan Leles Bonilha, por unanimidade deferiu a expedição da certidão sob o argumento de que o descumprimento do acordo 2148/10 não pode ser impeditivo à concessão, tendo em vista que a admissão de pessoal objeto do julgamento está sob novo exame, agora em sede de pedido de rescisão, completando a DEX agora em recurso de revisão. A diretoria jurídica entendeu pelo indeferimento do pedido, considerando admissões de servidores sem o processo do registro e alimentação do SIM-AP com tais informações. O Ministério Público opinou no mesmo sentido. Instado o município para a nova manifestação, a gestora apresentou documentos. Em nova instrução, a diretoria jurídica modificou o entendimento ao considerar sanadas as irregularidades apontadas. Constatou a interposição dos processos de admissão nesta casa. Manifestou-se pelo deferimento da certidão. O Ministério Público, em nova manifestação, opinou também no mesmo sentido. E a proposta de voto, senhor presidente, é pelo deferimento do pedido de certidão. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tomada de conta extraordinária 643-567-11. Centro Integrado de Apoio Profissional. O interessado é Adelino Margonar e outros. Tomada de contas instaurada em virtude da ausência de prestação de contas de recursos repassados pelos municípios de Bela Vista do Paraíso, Cambé, Colombo e Iporã. E ainda a Autarquia Municipal de Saúde de Londrina e Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema no exercício de 2008. Após a intimação, a entidade juntou a documentação referente à prestação de contas dos recursos recebidos. A diretoria da análise de transferência sugeriu o desentranhamento dos documentos apresentados, pois como se trata de diversas entidades distintas, deve a documentação compor 6 novos processos com trâmite em separado para apuração de responsabilidades. A sugestão da diretoria foi acatada. A diretoria da análise de transferência, então, sugeriu o arquivamento desse processo. Da mesma forma, opinou o Ministério Público. E a proposta de voto é pelo encerramento e arquivamento dessa tomada de contas na diretoria de protocolo nos termos do regimento interno. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas de transferência. Processo 208-6460, Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida. A interessada é Cris Angélica Ulrich. Considerando que o interessado apresentou novos documentos devidamente protocolados, eu solicitaria a Vossa Excelência, senhor presidente, a retirada de pauta desse processo para reanálise. Não havendo manifestação contrária, está retirado de pauta. 225-439-11, Universidade Federal do Paraná, interessado Zac Akel, sobrinho. Transferência efetuada pela Fundação Araucária no valor de R$1.080.000 à universidade, referente aos exercícios financeiros de 2010 e 2011, para a implementação do projeto Programa de Apoio às Ações Afirmativas para a Inclusão Social em atividades de pesquisa e extensão da Universidade Federal do Paraná. A diretoria da análise de transferências concluiu pela irregularidade. Informou que não foram apresentados os extratos de conta corrente e de aplicação financeira, tendo em vista que os recursos foram depositados em conta única na universidade. O Ministério Público opinou pela regularidade. Ressaltou que, conforme a cláusula 2ª do convênio, os recursos provenientes do Fundo Paraná seriam recebidos em conta única do Tesouro Nacional, sendo contabilizado e prestado contas por objeto. Assim, considerando o termo dos objetivos atingidos, bem como a planilha de informação dos rendimentos oriundos da aplicação financeira e o expresso em cláusula do convênio, acompanho o parecer do Ministério Público e voto pela regularidade das contas. Em discussão, votação. Senhor presidente. Para discutir, conselheiro Ivan Bonilha. O parecer da DAT é pela irregularidade, né? Eu não tenho aqui na minha...
esse item. Senhor presidente, eu peço vistas do processo. Vista concedida ao conselheiro Ivan Bonilha. O seguinte é o 243-54211, Universidade Federal do Paraná. O interessado é o mesmo Zaque Aquel Sobrinho. Transferência recebida da Fundação Araucária no valor de R$ 192.712, referente aos exercícios financeiros de 2010 e 2011, para a implementação dos projetos Programa Universidade Sem Fronteiras, Extensão Tecnológica Empresarial, Fase 2. Após o contraditório, a Diretoria da Análise de Transferências concluiu pela irregularidade, pela ausência de documentação licitatória. Apontou ainda o atraso de 113 dias na apresentação das contas finais e sugeriu a aplicação de multa. O Ministério Público opinou pela regularidade com ressalva, considerando não haver indícios da ocorrência de dano ao erário na execução do convênio e que a ausência da documentação licitatória configura uma impropriedade de natureza formal. Acompanhou a diretoria quanto à aplicação da multa. E a proposta de voto acompanha o Ministério Público pela regularidade com ressalva das contas, com relação à ausência de documentação licitatória e ao atraso de 113 dias na apresentação da apresentação de contas, com aplicação de multa administrativa ao gestor, senhor Zaque Aquel Sobrinho. Eu voto. Senhor presidente. Está em discussão. Conselheiro Ivan Bonilha. Não, eu vou pedir para observar melhor o fundamento da ausência de documentação licitatória, se isso significa uma ausência de licitação ou apenas a ausência dos documentos da licitação. Então, eu vou pedir vista do processo. Vista concedida ao conselheiro Ivan Bonilha. O seguinte é o 262-921, município de Sertaneja. O interessado é o Newton de Oliveira. Pedido de baixa de recursos recebidos da Secretaria da Saúde no exercício 2010, oriundos de incentivo por parte do Estado do Paraná para o programa Saúde da Família. Diretoria de Análise de Transferência entendeu pela baixa dependência e encerramento do processo, visto que são verbas provenientes do SUS. Da mesma forma, é manifestação do Ministério Público. Esta Casa já deliberou sobre a matéria, conforme o acordo 18/12 da primeira Câmara, pacificando o tema. Assim, eu voto pela baixa dependência, remessa de cópias ao Tribunal de Contas da União para a ciência e encaminhamento à Diretoria de Análise de Transferências para cumprimento da decisão e, após o trânsito em julgado, à Diretoria de Protocolo para encerramento e arquivamento. Está em discussão. Votação. Aprovado. 285-62811, município de Pinhal de São Bento. Os interessados são Alvario Geitenes e Jaime Ernesto Carniel. Transferência efetuada pela Secretaria de Transportes, referente aos exercícios financeiros de 2010 e 2011. Diretoria de Análise de Transferência manifesta pela regularidade, ressalvando o atraso de 264 dias na entrega das contas. Informou ainda que os valores referentes às multas foram recolhidos antecipadamente pelos responsáveis. O Ministério Público acompanha a diretoria. A proposta de voto é pela regularidade com ressalvas das contas. Em discussão. Votação. Aprovado. 296-67011, município de Eretama. Interessado é Antônio José Quezada Piazzalungo. Pedido de baixa dependências de recursos recebidos da Secretaria de Saúde, exercício 2010. São verbas provenientes do SUS. A Diretoria da Análise e Transferência e Ministério Público opinam pela baixa dependência e encerramento do processo. E assim o voto é pela baixa dependência, remessa de cópias ao Tribunal de Contas da União para a ciência, encaminhamento à Diretoria de Análise e Transferência para cumprimento da decisão e, após o trânsito julgado, a Diretoria de Protocolo para encerramento e arquivamento. Está em discussão. Votação. Aprovado. 297-10311, município de Pontal do Paraná. Interessados a Flora Eugênia Cansado Lemos Abrão e Rudisney Jimenez. Também é pedido de baixa dependência de recursos recebidos da Secretaria de Saúde do exercício 2010 e que são verbas provenientes do SUS. Acompanha a Diretoria de Análise e Transferência e Ministério Público pela baixa dependência, remessa de cópias da presente decisão ao Tribunal de Contas da União para a ciência, encaminhamento à Diretoria de Análise e Transferência para cumprimento da decisão e, após o trânsito em julgado,
a diretoria de protocolo para encerramento e arquivamento. Está em discussão, votação, aprovado. 438.653.11, município de Marumbi, interessado Ademar Francisco Rejane. Também baixa dependência de recursos recebidos da Secretaria da Saúde, exercício de 2010, recursos provenientes do SUS. Acompanha a diretoria de análise de transferência e Ministério Público pela baixa dependência, remessa de cópias da presente decisão ao Tribunal de Contas da União para a ciência, encaminhamento à diretoria de análise de transferência para cumprimento da decisão e, após o trânsito julgado, a diretoria de protocolo para encerramento e arquivamento. Está em discussão, votação, aprovado. 442.820.11, a pai de Francisco Beltrão, interessados Antônio Lúcio Duarte, Eduardo Augusto Cireia e Elcio Espessato. Transferência efetuada pela Secretaria de Educação, referente ao exercício financeiro de 2011. A diretoria de análise de transferência manifestou-se pela regularidade, ressalvando o atraso de 79 dias na entrega das contas. Ressalto que os valores referentes às multas foram recolhidos antecipadamente pelos responsáveis. O Ministério Público acompanha a diretoria de análise de transferência pela regularidade. Em que pese a posição pela regularidade, permanece a questão apontada pelo representante do Ministério Público quanto à impossibilidade de cessão funcional para empresas privadas. Essa matéria não é nova. O Acordo 705.2 da segunda Câmara considerou os fundamentos propostos em voto vista do ilustre auditor Ives Linhares para não acolher a solicitação proposta pelo procurador. Assim, o voto é pela regularidade com ressalva das contas. Em discussão, votação, aprovado. 527.907.11, a Pai de Tijucas de Sul. Interessado Antônio Cláudio Martins. Transferência efetuada pelo município de Tijucas do Sul, referente ao exercício financeiro de 2007, para a manutenção da Escola de Educação Especial Lição de Vida mantida pela PAI. A diretoria da análise de transferência conclui pela regularidade, ressalvando que os recursos foram depositados em uma conta geral da entidade. O Ministério Público acompanhou a diretoria. A proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas. Em discussão, votação, aprovado. 39.531.12, município de Curiúva, interessado Márcio da Aparecida Mainardes, pedido de baixa dependência de recursos recebidos da Secretaria de Saúde, exercício de 2010. Recursos são provenientes do SUS. Diretoria de Análise de Transferência do Ministério Público opina pela baixa dependência e encerramento do processo, e a proposta de voto é pela baixa dependência, remessa de causas da presente decisão ao Tribunal de Contas da União para a ciência, encaminhamento à diretoria de análise de transferência para cumprimento da decisão e, após o trânsito julgado, a diretoria do protocolo para encerramento e arquivamento. Em discussão, votação, aprovado. 220.511, Coral Paraná de Curitiba, interessada Dinazil Jussara Rodrigues. Transferência efetuada pela Secretaria da Administração e da Previdência, exercício financeiro de 2011. Após o contraditório, a diretoria de análise de transferência concluiu pela regularidade, ressalvando a ausência do ato ou termo de transferência e atrasos na apresentação das contas, com aplicação de multa administrativa. O Ministério Público também acompanha a unidade técnica. E a proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas, com aplicação de multa à gestora, a senhora Dinazil Jussara Rodrigues. É o voto. Está em discussão, votação, aprovado. Baixa dependência, 571.172.12, município de São José dos Pinhais. Interessado é o senhor Ivan Rodrigues. Pedido de baixa de recursos recebidos da Secretaria de Saúde, exercício de 2010. Diretoria de Análise de Transferência ressalta que são verbos provenientes do SUS e concluiu pela baixa dependência e encerramento do processo. Da mesma forma, é a manifestação do Ministério Público. A proposta de voto é pela baixa dependência, remessa de cópia da presente decisão ao Tribunal de Contas da União para a ciência, encaminhamento à diretoria de análise de transferência para cumprimento da decisão e, após trânsito julgado, a diretoria do protocolo para encerramento e arquivamento. Em discussão, votação, aprovado. Processo de servidores 323.949.12 é um pedido de abono de permanência formulado pelo servidor Dr. Edgar Chiorato Guimarães, ocupante do cargo de consultor jurídico. A diretoria de gestão de pessoas informou que o interessado tem direito ao abono de permanência, a que faz jus, pois completou todos os requisitos em 17 de maio passado. A diretoria jurídica manifestou-se pelo deferimento do pedido. O Paraná Previdência informou que o peticionário preenche os requisitos para a aposentadoria. O Ministério Público não se opôs ao deferimento. O tema não merece reparo. A farta jurisprudência nesta casa garantindo o pleito do requerente. O servidor fez todas as etapas necessárias para a concessão do abono,
previstas na emenda constitucional 4103, de 17 de maio de 2012. Assim, tendo implementado os requisitos legais e, ante todos os pareceres favoráveis, o voto é pelo deferimento do pedido. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de conta anual 76.280.12, Câmara de Japurá. Prestação de contas do exercício financeiro 2011, a diretoria de contas municipais mencionou pela regularidade com ressalva, pela remuneração dos agentes políticos ter sido recebida acima do valor devido. Ainda que os valores excedentes tenham sido devolvidos aos cofres municipais, o Ministério Público também opinou pela regularidade com ressalva. E a proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas de responsabilidade do senhor Gerson dos Santos. Está em discussão. Votação aprovada. 150.975.12, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Matinhos. Prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público opina pela regularidade, ressalvando que o saldo contábil da provisão matemática previdenciária é divergente do valor apresentado no laudo da avaliação atuarial para o exercício. E a proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas de responsabilidade da senhora Cleide do Carmo Nepomuceno Gaspar. Está em discussão. Votação aprovada. 168.793.12, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Colorado. É uma prestação de contas do exercício de 2011. Diretoria de Contas Municipais manifestou pela regularidade, ressalvando que o saldo contábil da provisão matemática previdenciária divergente do valor apresentado no laudo da avaliação atuarial para o exercício. O Ministério Público opinou pela regularidade. A proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas de responsável da senhora Tânia Mara Mariano. Em discussão. Não, Votação aprovada. 16905. Eu retifico a posição de aprovado e reabro a discussão, levando em consideração que o conselheiro Ivan Bonilha tinha pedido a palavra, e a palavra está com Vossa Excelência. Eu gostaria até de pedir um auxílio da representante do Ministério Público. Os universitários. Pelo que eu tenho aqui nas minhas anotações, desminta se estiver errado, nesse Instituto de Previdência do Servidor Público do município de Colorado, o parecer do Ministério Público é pela irregularidade com a aplicação de multa. Procurador. Não? É ou não? Ah, é? É regularidade. Pela regularidade. Ah, regularidade com aplicação de multa. Não. Ok. Estou esclarecido, presidente. Obrigado. Está aprovado. Prosseguimos, senhor presidente. 169.056.12. Fundação Municipal de Saúde de Bituruna. Põe aí mesmo. Prestação de contas de exercício financeiro 2011. Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela irregularidade, pelo fato de o controlador interno ser exercido por ocupante de cargo em comissão. Sugere a aplicação de multa. Da mesma forma, opina o Ministério Público. Ressalto que, quanto à questão de ser o responsável pelo controle interno, ocupante de cargo em comissão, as contas podem, excepcionalmente, nesse exercício, ser aprovadas com ressalva e aplicada a multa ao gestor, considerando que recentemente houve igual decisão sacada conforme acordo 1922/12 da segunda Câmara. Mas faço alerta à entidade para a adoção de providências com o objetivo de que, nos próximos exercícios financeiros, tal motivo não persista. Assim, o voto é para que as contas do responsabilidade da senhora Utília Rossoni Silveira e do senhor Jamar Gobi sejam pela regularidade, ressalvando o fato de ser o controle interno exercido por ocupante de cargo em comissão e determina a aplicação de multa ao senhor Jamar Gobi, responsável pelas contas do período iniciado em 1º de agosto de 2011 até a presente data, sendo que o controlador interno, ocupante de cargo em comissão, assumiu em 20 de julho de 2011 até o momento. É o voto. Está em discussão. Votação aprovada. 174.173.12, Câmara de Planalto. Interessada Luiz Carlos Panzer. Prestação de contas de 2011. Acompanha a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade das contas.
Está em discussão. Votação aprovado. 182.702.12, Câmara de Sabáudia. Interessado, Javan de Castro Rodrigues, prestação de contas do exercício financeiro 2011. Acompanha a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade das contas. Em discussão. Votação aprovado. 265.977/12, Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná. Esse processo, no entendimento, é de competência do Tribunal Pleno. Eu solicitaria a presidência retirada de pauta desse processo. Está retirado de pauta pedido do relator. Prestação de contas 157.611.11, município de Perobal. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade. O Ministério Público acompanhou a diretoria, mas ressalvou a possibilidade de prolação de despacho saneador para aferir a existência de outros expedientes em trâmite nessa Corte que possam ter repercussão no exercício em tela. Em face da proposta do ilustre representante do Ministério Público, deixo de acatá-la, entendendo não ser oportuno este ato neste processo, haja vista que os opinativos pela regularidade na presente prestação de contas. Assim, eu voto que o parecer prévio sobre as contas do resultado do senhor Almir de Almeida seja pela regularidade. Está em discussão. Votação aprovado. E, por último, eu tenho o processo 209.115.11, município de São Pedro do Paraná. É uma prestação de contas do exercício 2010, Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade e fez recomendações. O Ministério Público acompanhou a diretoria. A proposta de voto é para que o parecer prévio sobre as contas de responsabilidade do senhor João Batista Fernandes seja pela regularidade com a recomendação feita pela DCM. É o voto. Está em discussão. Votação aprovada. Agora, realmente, é o último. É o 170.122.12, município de Nova Santa Bárbara. Uma prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Eu acompanho a Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto para que o parecer prévio sobre as contas de responsabilidade de José Claudimir Valério seja pela regularidade. Está em discussão. Votação aprovado o processo 170.127.12 do município de Nova Santa Bárbara. Senhor presidente, agradeço a atenção de todos. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Para o relato de pauta, passa a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão de Câmara, que tenho são inicialmente 4 processos que guardam o mesmo conteúdo, apenas divergindo quanto à as partes envolvidas e os valores. São processos de prestação de contas de transferência voluntária e os valores foram devidamente aplicados e os registros efetuados junto ao nosso sistema integrado de transferências pelo tomador do numerário, bem como pelo órgão concedente, como indicou a DAT, e em face à ausência de despesas no exercício, constatou-se a perda do objeto dos processos, considerando que as prestações de contas ocorrerão sob a normativa contida na Resolução 28 de 2011 e serão processadas através do CIT. Então, diante do exposto, senhor presidente, eu vou indicar os 4 processos e, acatando a proposição da unidade técnica, que foi corroborada pelo Ministério Público, com suporte no artigo 398, parágrafo 3º do regimento interno desta Corte, combinado com o 267, inciso 4º do CPC, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando se verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja
a efetiva operacionalização do convênio e, portanto, de dispêndios à sua conta. Então, os processos, senhor presidente, são, primeiro, o de número 262811/12, entidade é o município de Coronel Vivida, interessado é Fernando Aurélio Gugic e outros. O valor do repasse da transferência é de R$ 49.000. O segundo processo, 263486/12, entidade é o município de Rio Azul, interessado é Vicente Solda, o valor também R$ 49.000. Terceiro, 269549/12, entidade é o município de Guaraci, interessado é Sidney Bezotti, e o valor é de R$ 29.350. E o quarto e último nesse segmento, processo de número 332437/12, a entidade é o município de Boa Vista da Aparecida, o interessado é Volney Antônio Savares e outros. E o valor dos recursos somam R$ 70.000. Portanto, senhor presidente, voto pelo encerramento dos processos indicados, relacionados com a recomendação propugnada pela unidade técnica de que se mantenha consignado o número gerado junto ao sistema, ao CIT, para controle do cumprimento por parte do concedente e do tomador das obrigações constantes na Resolução 28/2011, até a competente prestação de contas pelo concedente com as devidas avaliações, quando do termo final do convênio. É o relatório com o voto, presidente. Estão em discussão, votação, aprovados. E, por fim, presidente, processo 17.13.0112 é uma baixa de pendência. A entidade é o município de Moreira Salles, o interessado é Luiz Antônio Volpato e outros. São recursos da ordem de R$ 24.000 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, oriundos do SUS. E como já relatado, inclusive, na sessão de hoje, se reconhece a competência do TCU para que faça a fiscalização. Então, voto pela baixa, de acordo com as manifestações uniformes, tanto da DAT quanto do Ministério Público, voto pela baixa dependência inscrita em nome do município de Moreira Salles, de que trata o presente processo, de acordo com o disposto no artigo 232 do Regimento Interno, tendo em vista tratar-se de repasse fundo a fundo, operado pela Secretaria de Estado da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. É o relatório com o voto, presidente. Está em discussão, votação, aprovado. Agradeço, presidente, era o que tinha para a data de hoje. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao aniversariante do dia, auditor Sérgio Valadares, e aproveito para lhe desejar bastante felicidade e principalmente muita saúde. Vossa Excelência tem a palavra. Amém. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, relato o processo 161-17810, que trata da prestação de contas do senhor Rubens Domingues de Paula, presidente do Fundo de Previdência Municipal de Sapopema, no exercício de 2009. A análise da gestão orçamentária, financeira, patrimonial foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 5. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal julgue as contas regulares. Acompanho as manifestações e proponho a esta Câmara a regularidade das presentes contas. Está em discussão, votação, aprovado. Processo 166-35810, prestação de contas do senhor Gary Vinícius Kiatkoski, presidente da Câmara Municipal de Rio Negro, em 2009. Também manifestações uniformes pela regularidade, também a proposta do relator.
Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 190-96810, prestação de contas do senhor Rosa Bestel, presidente da Previdência Social do município de Doutor Ulisses, em 2009. Análise feita a peça 5. Conclusivamente, após as justificativas apresentadas, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público posicionam-se de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal julgue as contas irregulares em razão dos seguintes fatos: ausência de extratos bancários do exercício posterior com as conciliações regularizadas. 2. Não comprovação de regularidade junto ao Ministério da Previdência Social, em afronta à legislação. Entrega intempestiva da prestação de contas eletrônica referente ao 6º bimestre. Em razão destas falhas, a Unidade Técnica e o Ministério Público propõem a multa do 873/4 da Lei Complementar 103 de 2005, que é a que trata de contas julgadas irregulares sem dano, mas com violação de lei. Esse é o relatório. Passo a proposta, analisando cada um dos itens. Primeiro, a ausência dos extratos bancários do exercício com as conciliações regularizadas. A entidade deixou de apresentar os extratos bancários. Os valores totalizam R$ 42.957,26. O responsável não se manifestou contra essa falha. Assim, lamentavelmente, eu mantenho a irregularidade deste item. 2. Não comprovação de regularidade junto ao Ministério da Previdência Social. Também aqui o próprio responsável admite que não possui o certificado do Ministério da Previdência Social exigido pela lei e por nossos normativos internos para análise das contas. Argumenta que está tentando regularizar as pendências junto ao Ministério da Previdência. Mas conforme entendimento desta Câmara, inclusive na última sessão, a falta dessa comprovação de regularidade deve sim implicar a irregularidade das contas na decisão desse tribunal. O terceiro item, entrega intempestiva da prestação de contas eletrônicas referente ao 6º bimestre. Como na sessão passada, eu entendo que isso deve ser analisado na prestação de contas da mesma entidade no exercício de 2010, portanto não considero como causa de irregularidade neste processo. E quanto às multas, a multa proposta se refere quando a lei prevê que quando o tribunal julgar irregulares as contas, não havendo débito, mas havendo ato ilegal, deve ser aplicada essa multa. Aqui no caso, eu entendo que não há ato comissivo ilegal, ou seja, não há uma licitação com dispensa indevida, mas sem dano, por exemplo. O que há é a omissão no encaminhamento dos extratos bancários. Né? Então, entendo que isso não caracteriza o ato comissivo, a prática de uma ilegalidade. E por isso eu deixo de acatar a multa. Acompanhando no mérito as manifestações, proponho que esta Câmara julgue irregulares as contas da presidente do regime de previdência social do município de Doutor Ulisses em 2009, em razão dos 2 fatos que mencionei. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 201.03311, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 216.121,27, repassados pela Fundação Araucária, a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Pato Branco, mediante convênio, tendo por objeto a implementação de diversos projetos diversos projetos protocolados com os números que indico. Em seguida, eu arrolo todos os projetos, menciono alguns. Programa de estudo da bioatividade do pólen apícola, produzido em Mandirituba, em função da sazonalidade. 2. Novos cenários em modelos de Technicolor, o critério de energia e escolha do mais provável mecanismo Walking. 3. Caracterização de genótipos de cana-de-açúcar na região sudoeste do Paraná. E assim, uma série de outros projetos, totalizando o valor que mencionei. Os documentos expedidos pela Fundação Araucária dão conta do cumprimento dos objetivos e a regular instalação e funcionamento de equipamentos, quando incluídos no projeto. As manifestações da Diretoria de Análise e Transferência e do Ministério Público são pela regularidade e também a proposta que apresento. Está em discussão a proposta do relator.
Em votação. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço a atenção que tinha a relatar. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência, e para o relato de sua pauta, com a palavra o auditor Tiago Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente, senhores julgadores, senhora procuradora. Eu tenho inicialmente em pauta a prestação de contas municipal, processo 176981 de 2010, que trata das contas do prefeito de Foz do Iguaçu, senhor Paulo McDonald Guise, relativos ao exercício financeiro de 2009. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar vista desse processo. Pela ordem. Eu gostaria de solicitar vista desse processo. Vista concedida ao conselheiro Caio Márcio. Obrigado. Senhor presidente, o próximo processo é o 178500 de 2010, que trata das contas do senhor José Luiz Volpato, presidente da Câmara Municipal de Orizona. Nesse processo, a Diretoria de Contas Municipais identificou excesso de remuneração dos agentes políticos, considerou que o ato que fixou os subsídios dos vereadores foi emitido após as eleições e não seria, por isso, válido. Então, o recebimento dos subsídios deveria ser com base no ato anterior. Identificou, em razão disso, uma extrapolação de R$ 1.118,04 para cada um dos 9 vereadores, inclusive para o presidente da Câmara. Foi citado o gestor e o mesmo apresentou comprovante de que teria havido a devolução dos valores por conta de cada um dos 9 vereadores. Em razão disso, a Diretoria de Contas Municipais entende que o item pode ser convertido em ressalva, uma vez que a devolução se deu sem a atualização dos valores, e considera que seria possível essa ressalva, tendo em vista que os valores da atualização que não foram devolvidos seriam inferiores ao valor mínimo para emissão de certidão de débito previsto pela Portaria 131 de 2011 da Diretoria de Execuções desse Tribunal, e esse valor mínimo é de R$ 125,69. Então, por isso, a ressalva. O Ministério Público acompanha a instrução e a proposta que faço é no sentido de que as contas do gestor sejam julgadas regulares com ressalva. Está em discussão, votação, aprovado. Tenho, na sequência, o processo 649363 de 2008, que trata de aposentadoria concedida ao senhor Alcides Vilas Boas Filho, servidor do município de Bela Vista do Paraíso. A aposentadoria foi inicialmente concedida por meio do Decreto 186 de 2008, de 20 de novembro daquele ano, e no primeiro exame a diretoria jurídica apontou que o servidor não cumpriu o artigo 8º, inciso 1 da Emenda Constitucional 20 de 98, com relação ao requisito idade, porque teria que ter a idade de 53 anos até 31/12 de 2003, data essa da revogação do artigo 8º da Emenda Constitucional 20 de 98. Apontou ainda que não foi cumprido o inciso 3º do citado artigo 8º da Emenda 20 de 98, uma vez que o interessado não detinha, na data de 31/12 de 2003, o tempo de contribuição cotejado com o pedágio de 20%, que seria de 36 anos, 4 meses e 26 dias. Indicou, então, que seria necessária a adequação do ato, fundamentado no artigo 2º da Emenda Constitucional 41 de 2003, e ainda que fosse demonstrado o cálculo da média, uma vez que o parecer jurídico diz que foi feito pela orientação normativa número 3 de 2004, a qual foi revogada pela orientação normativa número 1 de 2007. Foi realizada diligência e a administração municipal apresentou o decreto 105 de 2009, que alterou o fundamento legal da aposentadoria concedida, nos termos indicados pela diretoria jurídica. A unidade técnica, analisando o decreto, indicou que
seria necessário que o município juntasse aos autos a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios utilizados como base para as contribuições do servidor, correspondente a 80% de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994. Foi feita nova diligência, o município apresentou o cálculo da média dos salários do aposentado. A unidade manifestou-se novamente pela concessão de contraditório, nesse caso, concessão de contraditório, indicando que não teria sido implementado, aplicado ao valor dos proventos, o redutor previsto no artigo 2º, inciso 1º da Emenda Constitucional 41 de 2003. Indicou, então, a diretoria jurídica que seria cabível uma redução de 3,05% para cada ano, vezes 5 anos, de 15,25%. O Ministério Público de Contas discordou desse cálculo, indicou que o redutor a ser aplicado seria o previsto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 2º da Emenda Constitucional, e não o inciso 1, como fez a unidade técnica. Então, seria não uma redução de 3,05% a cada ano, mas de 5% para cada ano. Na verdade, aqui no caso, tanto a Diretoria de Contas Municipais, principalmente a Diretoria de Contas Municipais, indicou que essa redução seria bastante expressiva e que o servidor deveria se manifestar novamente se aceitava ou não essa aposentadoria nesses termos. Em razão desses opinativos, eu trouxe o processo para apreciação da primeira Câmara. Pelo Acórdão 1561 de 2011, foi determinado, então, que fosse efetuado um novo cálculo do benefício e que o servidor fosse intimado para que pudesse manifestar sobre a alteração a ser efetuada no valor de seus proventos. A administração municipal encaminhou manifestação do servidor no sentido de retornar à atividade na função anteriormente exercida. Encaminhou, em razão do acórdão, o decreto 26 de 2012, de 29 de fevereiro de 2012, que, então, considerando a manifestação do servidor, determinava seu retorno ao antigo cargo de provimento efetivo e reinício das atividades para 1º de março de 2012. A diretoria jurídica entendeu que o instituto correto para a retirada do ato de aposentadoria do mundo jurídico seria a revogação, opinou por nova diligência, foi realizada. Enfim, a administração municipal apresentou o decreto 110 de 2012, que revogou os demais decretos de concessão e revisão da aposentadoria do servidor. Em razão disso, a diretoria jurídica opina pelo encerramento do processo, tendo em vista que o mesmo perdeu seu objeto, o Ministério Público se manifesta nesses mesmos termos e a proposta que apresento é que o colegiado determine o encerramento do processo e seu arquivamento na diretoria de protocolo, conforme normativos previstos. Seria a proposta. Está em discussão? Votação? Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Tendo encerrada a pauta, deixa a palavra livre. Sem manifestação, convoco uma próxima reunião para 20 de novembro, próxima terça-feira, que será a 42ª sessão ordinária desta Câmara, no horário regimental. Levanta-se a presente sessão.